Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A Catarina já encheu aqui o lar com alegria, com boa disposição. Portanto, estamos preparadíssimos, certamente, para o estudo da noite. Então, a nossa gratidão pela vossa presença e que os benfeitores espirituais nos possam abençoar, nos possam envolver junto com Jesus, com amor e também com discernimento. Então, o tema da palestra de hoje, como já puderam ver, nós vamos falar de uma obra, de um livro grandioso que vocês não conhecem. Ou conhecem? Por amor de Deus. A Catarina todos os meses faz aqui uma palestra de estudo sobre o Livro dos Espíritos. Não digam isso. Senão ela vai pensar que estão a dormir durante a palestra. Não pode ser. Ora, muito bem. Então, estamos a celebrar a segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi a 16 de março de 1860. Portanto, faz 166 anos. Dia 16. Sendo que a primeira edição, fica já a informação também, foi a 18 de abril de 1857. Então eu gostaria de começar o estudo da noite com alguns trechos de um livro que na semana passada eu estava aqui e olhei e saltou-me à vista, que foi este: O Espiritismo é obra de Jesus. Então, eu fui buscar alguns trechos daqui, ainda não li o livro, confesso, apenas a parte que vos trago hoje, porque era a parte relacionada com o tema que, portanto, queria falar aqui, e nos vai dar uma ideia melhor de como surgiu o Livro dos Espíritos e, por conseguinte, a doutrina espírita. Então, o autor do livro fala assim: Jesus apresentou sua missão como um chamado à mudança de mentalidade da falsa para a verdadeira, preparando-nos para os novos tempos, a regeneração da humanidade e a transformação da Terra em um mundo mais feliz. Nem por acaso, com a mensagem que a Catarina nos trouxe. Essa transição não se dará pela fé cega, que sustenta a obediência passiva própria do mundo velho, mas pela fé racional que liberta pela autonomia moral e inaugura a nova era por meio da caridade desinteressada e do esforço coletivo no bem. E isto quer dizer o quê? Que Jesus propôs uma mudança. A sua vinda trouxe-nos uma mudança de mentalidade para conduzir a humanidade, portanto todos nós, a um mundo melhor. Contudo, o que nós aprendemos é que essa transformação não viria pela fé cega, mas pela fé racional, portanto, aquela que é baseada na autonomia moral, na caridade desinteressada e no esforço coletivo para o bem. Então, se recordam da palestra da semana passada, que o João nos trouxe, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, ele falou-nos da caridade desinteressada. E isso foi aquilo que Jesus nos veio ensinar. Então, durante a sua passagem aqui pela Terra, ele deixou-nos essa mensagem que é profunda e acolhedora e transformadora, que é o amor. E no Evangelho de Mateus, ele convida: vinde até mim, todos vós que estáis esgotados e carregados, e eu dar-vos-ei descanso. Levantai o meu jugo para vós, e aprendei comigo, pois sou gentil e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é brando e o meu fardo é leve. E o convite permanece atual. Ele fala aos que sofrem e que buscam alívio. E agora estava aqui a ler e estava aqui a ver. Dar-vos-ei descanso. Será que nós vamos descansar? Quando se fala no eterno descanso,
Será que nós vamos? Cá está, a tal fé cega. Nós temos de ter uma fé racional, que nos permita ler entre as entrelinhas. Porque, de facto, nós nem descansamos aqui, nem descansaremos, e ainda bem, na pátria espiritual. Porque a vida não cessa, a vida é um contínuo aprendizado. E esse é o nosso objetivo, é aprendermos sempre, é evoluirmos. O jugo, símbolo do caminho e das responsabilidades segundo as leis divinas, indica direção. O fardo leve é aprender com Jesus, prática do bem, caridade desinteressada e humildade. A felicidade prometida exige esforço, mas é conquista íntima e natural. Cá está, não há descanso, não é? E seguir Jesus é justamente viver esta nova ética espiritual. Sua recompensa não é prémio externo, mas fruto da transformação interior. Por 2 milénios, essa promessa sustenta corações em busca de justiça e sentido. E então é com simplicidade, mas com firmeza, que Jesus resume a moral que orienta a nossa existência, que é amar a Deus, amar o próximo e praticar a caridade sem esperar retorno. E essa sim, como dissemos há pouco, é a verdadeira caridade. Algumas pessoas naturalmente percorrem esse caminho do bem, enfrentando com paciência todas as dificuldades e sofrimentos, indiferentes ao julgamento alheio. Elas são firmes em suas convicções, sabem ouvir e inspirar confiança. Perguntados sobre a origem dessa força, responderão que vem da sua fé lúcida em Deus. Então aqui trata-se de espíritos que já aprenderam tais virtudes antes da existência atual e trazem consigo essas intuições, essas tendências da sua educação que já está realizada. Daí a resiliência com que enfrentam as dificuldades da vida. Há pessoas com quem falamos que têm imensos problemas sérios, seja de saúde, seja familiares, de várias ordens. Passam provas tão difíceis e quando nós falamos com elas, elas falam das provas com uma leveza que muitas das vezes nos estão a dar força a nós, que muitas das vezes nós nem temos problema absolutamente nenhum. Portanto, são pessoas, são espíritos que já trazem isso na sua educação, já adquiriram essas virtudes. Historicamente, porém, a fé foi muitas vezes reduzida à aceitação cega de dogmas. Diversos grupos reivindicaram a exclusividade de verdade, exigindo adesão incondicional e reavivando mistérios elitistas. Os símbolos evangélicos foram interpretados conforme interesses, gerando divisões opostas à fraternidade. E uma das coisas que o autor diz aqui no livro é que se a verdade fosse compreendida, haveria unidade. E ele então pergunta, então porquê tanta divergência na leitura de um ensino que é simples, inclusivo e universal? Porquê tantas deturpações? Porquê tantas alterações? Tantas adulterações que nós fazemos? É tão simples a mensagem de Jesus. No início, a Boa Nova precisava consolar e difundir-se amplamente. Ensino oral e breves notas com parábolas e alegorias. Muitas questões, porém, justiça divina, penas e recompensas futuras, ficaram sem resposta objetiva para os que sofrem. E muitas das vezes
nós ouvimos dizer, mas porquê é que eu passo por isto? Porquê é que eu sofro tanto? Eu até cumpro com os meus deveres. Porquê tanto sofrimento? São questões que muitas vezes as pessoas se colocam. E até dizem, e aqueles que vivem sem fé, mas parecem felizes? Isso é justo? Mas Jesus sabia que os seus ensinos não estavam completos. As verdades mais altas, cifradas em imagens, aguardariam o tempo da filosofia e da ciência. Sua missão não foi a de mais um filósofo, mas a do Messias, enviado do Pai para fixar sem dúvida as leis do bem e da justiça. Espírito puro, dirige com seus pares a evolução humana. Sua encarnação foi etapa dessa missão. E Jesus, enquanto aqui esteve, ele foi de facto o exemplo do amor, da humildade, da caridade ao próximo e do perdão, que é o que nós mais temos dificuldade. Antes de partir, prometeu o Consolador, o Espírito da Verdade, que ensinaria todas as coisas e relembraria o que dissera. E essa promessa do Cristo foi cumprida com a chegada do Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. E nós sabemos que Allan Kardec, esse grande Senhor, esse grande Espírito, foi chamado, foi escolhido por Jesus para codificar esta doutrina, com o propósito de educar almas, as criaturas. Ou seja, ele foi o escolhido para nos trazer esta maravilhosa doutrina consoladora e redentora, que nos traz estes ensinos, que desmistifica e que nos ajuda a ter uma fé racional, a fé que nós necessitamos para podermos continuar a existência, apesar de todas as dificuldades que possam aparecer, e que nos explica o porquê dessas dificuldades, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente. Contudo, não podemos esquecer que esta doutrina não foi obra do homem, foi obra da espiritualidade superior, em conjunto com o homem. Ou seja, toda a informação foi dada pelos espíritos superiores. O homem apenas foi a ferramenta para compilar toda esta informação, neste caso, Allan Kardec. E nós vamos relembrar um pouco quem foi este senhor, este espírito grandioso, que fez este trabalho maravilhoso, não é? Faz 157 anos, agora no próximo dia 31 de março, que Allan Kardec regressou à pátria espiritual. Ele tinha 64 anos, ainda era um jovem. E foi ele, de facto, o escolhido para marcar este novo marco na história da humanidade. E ele, além de professor, ele era também estudioso de magnetismo. E foi aí que começou a despertar, pelos conhecimentos desta área, começou a despertar o interesse. Então, Allan Kardec, pseudónimo de Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, nascido em 3 de outubro de 1804 e desencarnado em 31 de março de 1869. Em 1854, o seu amigo Fortier, magnetizador, dissera-lhe que podia magnetizar uma mesa. Tempos depois, acrescentara que a mesa, além de ser magnetizada, podia também falar. Eu olho para esta mesa e não a vejo aqui a falar, nem aqui a andar às voltas. Mas é desse diálogo que brota o primeiro pensamento de Kardec, porque ele era um senhor da ciência. Só acreditarei quando vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu veja no caso mais, que não veja no caso,
mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Interessante. Uma resposta e tanto. Mas em 1855, Allan Kardec começou a frequentar as reuniões mediúnicas na casa do Sr. Baudin, em que a médium Caroline intermediava o espírito Zéfiro, o qual respondia às perguntas das pessoas presentes. Então, ele aí começou a levar o seu caderno e a apontar tudo aquilo que lhe chamava a atenção, para depois tirar as suas conclusões. Certo dia, quebrando o hábito, indagou se lhe era possível evocar o espírito de Sócrates. Zéfiro responde que Sócrates tem assistido àqueles colóquios, pois o consulta a miúdo mentalmente. Ora, vejamos aqui já o pensamento naquela altura, porque de facto Kardec, quando houve a resposta do espírito Zéfiro, ele confessa que realmente andava a pensar neste filósofo grego, na expectativa de obter dele a verdadeira filosofia dos espíritos. E, posteriormente, então ele começou a levar as suas próprias perguntas, o que lhe deu o ensejo de trabalhar e de compilar toda a informação para fazer a edição depois, mais tarde, do Livro dos Espíritos. E porquê é que esta obra é tão importante? Este livro contém os fundamentos básicos para a compreensão de todo o arcabouço filosófico do Espiritismo e suas consequências para a mudança comportamental dos indivíduos. Daí o título da palestra de hoje, Livro dos Espíritos, a filosofia que muda vidas. Será que muda? Acham que muda? Então, segundo Allan Kardec, este livro reúne as respostas dadas por espíritos, pelos espíritos superiores, a vários temas, a várias questões, que são temas essenciais da existência humana, tais como Deus, a alma, a vida depois da morte, a reencarnação, a justiça divina, o sentido do sofrimento, a evolução moral do ser humano e muitas outras questões. E ele está organizado com perguntas e respostas, este livro, e que é quase como um diálogo filosófico. E porquê é que é chamado de filosofia? Porque, na realidade, ele procura responder às grandes questões da humanidade. Que são elas: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Será que faz sentido nós nascermos, crescermos, trabalharmos, morrermos? Tanta inteligência só para isso? Será que a vida não tem um propósito maior? Então eram estas as questões que ele foi elaborando, que foi trabalhando com os espíritos superiores para nos trazer as respostas, para nos elucidar. E em vez de impor crenças, a proposta é refletir e raciocinar sobre essas questões. No Espiritismo, a filosofia serve para entender as leis espirituais que governam a vida. Portanto, o Espiritismo não tem qualquer intenção de impor seja o que for. Aliás, uma das frases que eu gosto no Espiritismo é que nós não dizemos que fora do Espiritismo não há salvação, mas sim, fora da caridade não há salvação. Porque todas as religiões são válidas. E o importante é nós adquirirmos este conhecimento racional para não termos a tal fé cega que nos leva muitas vezes a desviar do caminho.
E claro, muda vidas, muda sim senhor. Este livro traz respostas às maiores questões que o ser humano tem, as mais importantes, e ideias centrais que alteram a forma de ver a existência. Como, por exemplo, a imortalidade da alma. O espírito não morre, apenas muda de estado. Nós sabemos que apenas se dá a morte do corpo físico. O espírito continua, porque o espírito é o ser inteligente. Quando se dá a morte do corpo físico, portanto o corpo vai para a terra, mas o espírito continua, segue viagem, vai aprendendo um pouco mais do outro lado da vida e mais tarde volta a reencarnar. Reencarnação. A vida não acontece apenas uma vez. O espírito reencarna várias vezes para aprender e evoluir. É impossível uma existência só nós evoluirmos. Nós olhamos bem para nós ao espelho, tirando a parte das rugas que começam a aparecer, mas alguma vez nós vamos numa encarnação só aprender, mas qualquer coisinha, pisam-nos os calos, ai Nosso Senhor, a gente perde-se logo, sai logo dos trilhos. Numa existência impossível, em 10 impossível, em 1000 impossível, porque nós somos espíritos em aprendizagem. Claro que uns conseguem avançar mais depressa que os outros, e isso chama-se vontade. É preciso querer, é preciso ter vontade. Então esta doutrina é muito consoladora, porque de facto nos dá a oportunidade daquilo que nós não conseguimos aprender nesta existência, termos outras oportunidades numa existência futura. Depois pensemos, então e aquelas crianças que morrem em tenra idade? Elas nem tiveram tempo de aprender nada? Faz sentido? Vamos pensar nisso. Porque aqui nós vemos a bondade de Deus de nos dar a oportunidade de alcançar essa evolução espiritual, que não é numa só existência, nem em 10, nem em 1000. Lei de causa e efeito. As ações têm consequências morais. Aquilo que fazemos influencia o nosso futuro espiritual. Evolução espiritual. Todos os espíritos estão destinados a progredir moralmente e intelectualmente. Portanto, estas são algumas das questões que são abordadas nesta grandiosíssima obra que é o Livro dos Espíritos. E a partir do momento em que nós temos este conhecimento, a nossa perspectiva de ver a vida muda. Nunca mais volta a ser igual. Podemos ter muitas dificuldades em avançar, podemos constantemente cometer os mesmos erros por muito tempo, mas nunca mais nós vamos ver a vida da forma como víamos quando não tínhamos este conhecimento. Garanto-vos. Mas isto vai nos trazer o quê? Este conhecimento. Mais responsabilidade pelas próprias ações. Mais esperança diante das dificuldades. Mais compreensão e perdão em relação aos outros. Uma visão de que a vida tem propósito e continuidade. Então, nós começamos a ver a vida, a ver a existência como um processo de aprendizagem espiritual, não apenas como acontecimentos isolados. Então, esta filosofia trazida pelo Livro dos Espíritos apresenta-nos uma visão da existência baseada na evolução da alma. Na reencarnação, como falamos aqui, na responsabilidade moral, não é? E convida-nos a refletir profundamente sobre o sentido da vida e das suas ações. Não é? Esta obra de Allan Kardec foi publicada a 18 de abril de 1857, como dissemos há pouco, e é considerada a obra fundadora do Espiritismo.
Sem ele, a doutrina não existiria como corpo organizado de conhecimento. Ele tirou o fenómeno das mesas girantes do campo de entretenimento e levou-o para o campo da filosofia e da ciência. E esta segunda obra, e esta segunda edição, que foi lançada em 16 de março de 1860, a segunda edição dos Livros dos Espíritos, tem uma importância especial do ponto de vista doutrinário, não só doutrinário como histórico, porque a primeira edição já continha as bases do pensamento espírita, portanto, por meio daquelas perguntas e respostas atribuídas aos espíritos. Mas, de facto, quando foi lançada a primeira edição, o espiritismo ainda estava em fase de organização e amadurecimento. E, portanto, era necessário mais trabalho. E então a segunda edição marca um salto decisivo na consolidação da doutrina. Kardec revisou profundamente o conteúdo, ampliando o número de questões de 501 para 1019, portanto, perguntas e respostas, reorganizando os temas de forma mais lógica e sistemática. Essa reformulação não foi apenas quantitativa, mas sobretudo qualitativa. Porquê? Porque muitas daquelas questões foram aprofundadas, foram esclarecidas e foram reformuladas à luz de novos estudos e comparações que ele foi fazendo com os estudos que estava a desenvolver e também pelas comunicações espirituais. E ele seguiu o método criterioso, a que ele chamava de controle universal do ensino dos espíritos. Portanto, ele demonstra aqui o rigor científico e filosófico que ele adotou para, portanto, o lançamento desta obra e, em especial, a segunda edição. Ele não tratava o espiritismo como um conjunto de revelações dogmáticas, mas como um corpo de conhecimento em construção, aberto à revisão e ao progresso. Cá está. Portanto, o lançamento da segunda edição só mostra a sua preocupação em corrigir e esclarecer e tornar mais coerente a doutrina, reforçando assim a sua credibilidade. Mas, voltando ao convite que é feito neste trabalho, sobre o facto do Livro dos Espíritos mudar vidas, porque todos nós queremos ser felizes. Eu digo sempre isto. E a Catarina abre-me aqui a oração com uma mensagem do livro Vida Feliz. Portanto, todos nós procuramos essa felicidade. Só que isso exige trabalho, como tudo na vida. Não é? E nós sabemos que, portanto, a felicidade não é a total felicidade, não é deste mundo, sabemos disso, obviamente. Mas nós podemos ser muito felizes se nós aceitarmos com resignação as vicissitudes, as provas da vida, porque nós vamos compreender com esta doutrina que nada é por acaso. Nada. Ninguém passa por dificuldades por acaso. Ninguém passa por determinadas doenças por acaso. Tudo tem uma razão. E começa em nós, nas nossas decisões, que vamos fazendo ao longo das nossas várias existências. Então, neste livro que eu falei há pouco, O Espiritismo é Obra de Jesus, ele diz-nos assim: ela floresce na medida em que cada ser se eleva, portanto, a felicidade, intelecto-moralmente, e participa com os outros de uma rede viva de amor, solidariedade
solidariedade e fraternidade que une a todos a Deus. Então a felicidade do espírito é proporcional ao seu aperfeiçoamento, não é? Aperfeiçoamento intelecto-moral. E na outra obra também da codificação, O Céu e o Inferno, Kardec ensina, ele fala lá da felicidade e diz: a felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Está no Céu e Inferno, na pergunta 77. Feliz, portanto, é quem age no bem, pois em todo o mundo espiritual reinam vida e movimento. O que é que significará para o espírito ser feliz? Porque aquilo que eles nos dizem é que a felicidade não se resume a um estado meramente interior ou contemplativo. Se assim fosse, diz Kardec, seria egoísta e triste. Então, para o espírito, portanto, a felicidade não é pessoal, mas sim compartilhada. Ela se expressa na formação de uma verdadeira rede do bem que nasce em Deus e envolve todos os seres imersos no seu amor. Portanto, as virtudes são valores essencialmente sociais. E a felicidade nasce dessa partilha. Ainda estão todos aqui? Quem age com caridade, devotamento e abnegação serve sempre o outro. Nós não estamos aqui para sermos servidos. Se alguém pensava isso, lamento, mas não é aquilo que os Espíritos nos dizem. Nós estamos aqui para servir. Supra necessidades, auxilia no progresso, afasta perigos e transmite o que sabe. A finalidade da virtude está na solidariedade, todos por um e um por todos. De repente fez-me lembrar aquela série do D'Artagnan, Os Três Mosqueteiros. Alguém se lembra disso? É? Pronto, já acordaram todos. Está bem. Então, quando essa lei é vivida, instaura-se a fraternidade. E por isso, embora associado às qualidades individuais, a felicidade é compartilhada. Então está no amor. É no amor que a comunhão de se unem os seres, pela comunhão de pensamentos, unem-se e compartilham esse sentimento. E que nos une aos espíritos simpáticos entre si. Os espíritos felizes se atraem, cá está, se unem, formam grupos ou famílias espirituais. Ao longo de sucessivas existências, laços de amizade sincera convertem-se em vínculos eternos. Isto é maravilhoso. São as afeições espirituais estabelecidas pela caridade, seja do superior que ampara o mais simples, seja do apoio mútuo entre iguais, ou da identidade de ideias, gostos e sentimentos na vida contínua. Portanto, o bem une e une para sempre. Não tenham dúvida disso. Imersos no amor divino, todos sentem o impulso do Criador, que aproxima todas as criaturas de si, impulsionando-as ao bem supremo. Então, cientes que a felicidade cresce com a elevação espiritual, os espíritos desejam alcançá-la o quanto antes. E então, antes da nossa reencarnação, nós pedimos
para passar por certas provas, para podermos alcançar mais rapidamente essa felicidade. Mas se Deus entender que estamos a pedir demais, porque nós às vezes queremos fazer tudo, depois chegamos aqui e não fazemos quase nada, e às vezes nos começamos a enterrar, portanto, eles sabem melhor e também só nos permitem aquilo que eles sabem que nós temos capacidade para superar. Cientes de que a felicidade cresce com a elevação espiritual, os espíritos desejam alcançá-la o quanto antes. Eu acho que já repeti, estou a falar repetido, mas eu vou ler novamente porque isto é mesmo importante. E por isso escolhem provas exigentes. Nelas desenvolvem virtudes, conhecimentos e habilidades. Vidas dedicadas a determinados valores geram vocações. Na medicina, na arte, na escrita, no acolhimento. Frutos de persistência e dedicação. E, de facto, no mundo espiritual, os valores que são conquistados pelo mérito permitem ao espírito viver, servir aos mais simples, viver com maior alegria e tornarem-se úteis. Ensinando, dando exemplo, direcionando-os pelo caminho que já conhecem. Mas não fazem isso sozinhos, pois nas famílias espirituais cada individualidade irradia suas qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam no conjunto. Está do céu e inferno. Muito bom mesmo. Então, se nós pensávamos que tínhamos só família aqui, pois... As famílias aqui são muito importantes, são as que nos fazem crescer. Mas, do outro lado, ninguém segue desamparado. Nós também temos a nossa família espiritual do outro lado, que nos aguarda. E isso é tão bom. Porque solidariedade, fraternidade, harmonia, paz, não são abstrações. São valores reais. E todas essas conquistas vão nos ajudar no nosso progresso a adquirir a felicidade que nós tanto desejamos. Então, o que eles nos dizem também é que os membros das famílias espirituais se unem para nos auxiliar e auxiliando, cooperando e ajudando para que nós consigamos aprender todos juntos. Portanto, ninguém segue desamparado, nem deste lado da vida, nem do outro. Podem dispersar-se em missões, inclusive reencarnando, mas não se separam. Então nós aqui estamos a criar os nossos afetos, temos os pais, os filhos, a família que vamos gerando aqui, íamos perdê-los? Não. Logo mais ao reencontro. E aquilo que nós não conseguimos acertar enquanto estivemos aqui, a caminho, logo mais vai-nos ser permitido fazer esse reencontro e esse acerto. Reúnem-se no mundo espiritual para avaliar progressos e são amparados por espíritos superiores. Cá está. Ninguém segue desamparado. É um trabalho intenso que não cansa, pois o movimento espiritual não desgasta. E o tempo não interrompe suas atividades. Muitas vezes andamos lá, cá, vamos para aqui, para lá e voltamos a reunir. A cada conquista, a meta se expande e novos desafios os encantam. Estão imersos na vida eterna. E, como disse há pouco, quando tomamos conhecimento desta realidade, nós procuramos, de facto, entusiasmamos e procuramos vir para cá e ter certas provas para nos fazer crescer, para andarmos mais rápido. Mas, como disse também, Deus não permite, quando é excessivo, não permite. Porque Ele ama-nos
e quer o nosso bem. E se sabe que nós vamos falhar ou que nos vamos endividar ainda mais, porquê? Então temos tempo, temos a eternidade. Claro que temos que andar rápido, não é? Mas temos a eternidade. Aqui na Terra, o Espiritismo revela com clareza essas leis da vida futura. Assim, ainda encarnados, podemos vislumbrar essa felicidade e enfrentar os desafios de cabeça erguida e olhos no porvir. Caridade desinteressada, humildade sincera, devotamento ilimitado, desapego material e moral e abnegação da personalidade são virtudes alcançáveis e sustentadas pela fé. E tudo isso nós podemos imaginar. Trabalhando, obviamente, não podemos sentar e imaginar que vai acontecer estalar os dedos. Não. Trabalhando. Não há descanso. Nem deste lado, nem do outro lado. Volto a repetir. Mas, quando nós contemplamos essa felicidade, mesmo do outro lado, antes de reencarnar, nós trazemos essa esperança, sentimos, antevemos, não é? E lembramos, surge. Temos é que nos sintonizar com o nosso anjo da guarda, com os bons espíritos, para termos essa fé, essa esperança e de prosseguirmos no caminho. Tudo isso pode ser imaginado, ainda que não visto por nós. Quem antes de nascer contemplou essa felicidade, traz no coração a lembrança que atesta. Tudo isso é verdade, sente, antevê, sabe que é assim. Adquire-se pela compreensão das verdades espirituais fundamentais e pela superação das falsas ideias que iludem, desunem, paralisam e geram indiferença. E esta obra, este trabalho fantástico que Allan Kardec nos trouxe, que veio esclarecer, que veio desmistificar, que nos veio dar a conhecer as leis que regem o universo, constituído pelos dois mundos, o material e o espiritual. E este conhecimento vem-nos trazer essa esperança. Esta obra veio-nos trazer essa esperança e veio disseminar o perdão e o amor entre as criaturas. Veio semear este amor, este sentimento sublime que todos nós estamos fadados. Para algumas pessoas a fé parece de alguma forma inata. Curioso, não é? Basta uma faísca para desenvolvê-la. E essa facilidade para assimilar as verdades espirituais é, obviamente, sinal do progresso já efetuado. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Portanto, as primeiras já creem, já compreendem e já trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Portanto, aí nós dizemos que a educação já está realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender, não é? A sua educação está por fazer e nós estamos aqui para nos educar. Todos nós, sem exceção. Daí que o Espiritismo convida-nos a estas reflexões e nos mostra a necessidade da educação do ser espiritual que nós somos, desde pequenininhos. Porque quando nós compreendemos o que é que nós estamos aqui a fazer, que a vida não termina com a morte do corpo físico, que as nossas ações têm consequências. Portanto, todos esses conhecimentos nos fazem ter uma perspectiva diferente. E é importante esta obra, o Livro dos Espíritos, porque
e vocês perguntam, mas Isabel, tu falas tantas vezes da questão do amor, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um tratado de amor, e é, mas há determinados termos, há determinadas informações no Evangelho que, se não tivermos este conhecimento filosófico, portanto, este conhecimento que nos traz o Livro dos Espíritos, nós não conseguíamos entender, compreender. Nós precisamos ter este entendimento racional, não é? E estas definições da reencarnação, o que é Deus, o que é Espírito, para compreendermos depois o que está no Evangelho. Não é por acaso que o Livro dos Espíritos foi a primeira obra da codificação. Porque com essa informação nós estamos aptos a compreender as mensagens do Evangelho. Então, é importante que nós estudemos esta obra, que é o Livro dos Espíritos. E fica então o convite. E gostaria de terminar com uma psicografia, uma poesia que foi psicografada pelo médium Afro Stefanini II, num seminário que falava, portanto, um seminário no Brasil, em 2017, que falava justamente sobre o Livro dos Espíritos. Ora, isto está tão pequenininho, eu pus isto aqui tão pequenininho, deixa eu ver se eu consigo ler melhor. Ali continua igual, aqui é que eu aumentei um bocadinho. Fiz batota. Mas mesmo assim está pequenino e eu sou miúdo. Vamos lá ver. Então, o título da poesia é A Resposta Consoladora. Por que choras, ser humano? Quanta dor, quanto lamento. Choro por não encontrar o porquê do sofrimento. Choro por não compreender a causa da solidão, porque somos tão pequenos diante da imensidão. Choro por não ter sentido, nos dias que se sucedem, não saber meu destino, tudo em mim desaparece. Se eu choro, não entendo a razão de existir, tantas almas pelo mundo sem saber para onde ir. São tão fortes as minhas lágrimas que me pergunto o porquê de viver com tanta lástima na paisagem, para e ver. Não existe esperança, não há consolação. Quem pode explicar o partir de uma criança e encontrar paz no coração? Quem dará a gloriosa resposta para o último suspiro? Sou eu que posso dar. Quem és tu? Perguntou o ser humano. Sou eu, o Livro dos Espíritos. Muito grata pela vossa atenção. Acho que não dormiu ninguém, exceto ali o meu filhote, que estava assim meio encostado. Estás cá? Então, vamos refletir nesta grandiosa obra que é o Livro dos Espíritos, que nos traz as respostas para as questões que nós tanto necessitamos para compreender a vida, para compreender o porquê das coisas, para compreender este amor que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós, quando nós vemos tanto sofrimento à nossa volta. Vamos refletir. Fica o convite ao estudo. Agradeço a vossa presença, a vossa atenção e vamos então encerrar também com uma poesia a título de oração. Então vamos lá nos sentar mais confortáveis.
agradecer a Jesus o amparo e agradecer a oportunidade deste Consolador que nos enviou para consolar as nossas almas, para esclarecer as nossas almas. Porque o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda a parte conforto de água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Então, Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu amor, por seres o nosso guia e por nos teres enviado este Consolador, que ele possa chegar a todos os corações, deste e do outro lado da vida, a todos os irmãos que buscam a compreensão do ser espiritual que são, que buscam o amor, que buscam a felicidade. Obrigada, Jesus, Mestre amado. Obrigada, Pai, hoje e sempre. A nossa gratidão.